Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Marvel, o eterno que não deveria existir, parte 2, capítulo 7. Que porra está acontecendo agora? Será que estou em um universo alternativo? O Saara é verde? Você está bem, cara? Kingo me perguntou. Sim, estou bem. Rapidamente me recompus e me virei para a Jaque. A Jaque, este lugar parece cheio de vida, quero pedir um tempo sozinha. A Jaque franziu a testa ao ouvir minhas palavras. O que você quer dizer com Plutão? Quero explorar esta vasta terra. Simplesmente disse a verdade. Este lugar está florescendo. Eu queria estudar o ecossistema e os animais dentro daqueles pastos e pradarias verdes. Talvez eu pudesse descobrir uma boa combinação de construções. Sua sede de poder está alarmando Plutão. E você está arruinando o plano que acabamos de discutir, disse a Jaque em tom baixo e ameaçador. Só estou curioso, só isso, eu disse em defesa. Não se preocupe, farei o meu trabalho. Matarei os desviantes deste continente. A Jaque ponderou por um momento. Por quanto tempo? Não tenho certeza. Murmurei. Fastos, posso te perguntar uma coisa? Fastos gemeu quando me ouviu chamá-lo. Eu juro, cara, se... Você pode verificar se essas pastagens e florestas vão secar? Continuei. Tenho a sensação de que vai. Ao ouvir essas palavras, Fastos ficou sério e rapidamente mexeu no computador do domo. Um minuto depois, descobriu algo. Na verdade, está secando, murmurou. Provavelmente, em algumas centenas de anos, estas pastagens e pradarias serão um deserto. Como você sabia disso? Sprite me perguntou com os olhos semicerrados. Como eu disse, só um pressentimento. Murmurei, então ainda deve ser o deserto do Saara. Devo ter dormido durante a aula de história ou algo assim quando eles falaram sobre como Saara já foi verde. Você está claramente mentindo. Sprite revirou os olhos. Suspirei. Não estou mentindo. Estou mentindo. De qualquer forma, tenho permissão para me separar da equipe? Você realmente nos odeia tanto assim? Tena interveio, bufando com minhas palavras. O quê? Não, claro que não, respondi rapidamente. Especialmente você, Tena, eu jamais a odiaria. Tentei bajulá-la para cair nas graças dela, mas parece que ela está irritada por eu estar pedindo para ir embora e ficar com toda a ação enquanto ela fica aqui conosco. Bajulação não vai te levar a lugar nenhum. Ela revirou os olhos. Então, virou-se para Jaque e disse, se ele tiver permissão eu vou com ele. Tena, a Jaque disse lentamente. Sabe, eu não gosto de ficar parado assim, a Jaque, acrescentou Tena. Se ele tiver permissão, então eu irei com ele. Você não precisa, eu disse a ela. Eu não quero que ela me siga. Ela só vai atrapalhar meu experimento. Eu não pedi sua opinião, Plutão. Ela disse categoricamente, foda-se. A Jaque apenas suspirou. Diga-me o verdadeiro motivo pelo qual você vai se separar de nós, então eu posso considerar. Ela me disse. Sinceramente, quero absorver o máximo de espécimes possível, e com isso quero dizer desviantes e animais. Respondi com sinceridade. E você vem me restringindo a 750 anos, então eu queria me esticar um pouco. É realmente só isso? Ela questionou com uma sobrancelha levantada. Sim. Não, eu queria ir para Wakanda para pegar um pouco de Vibranium também para minha arma, é claro. A Jaque estreitou os olhos e suspirou. Muito bem, vocês dois podem ir. E o resto de nós? Questionou Icariz. Posso sugerir uma coisa? Ofereci, e a Jaque assentiu. Enquanto eu e Tena vasculhamos o resto do continente, vocês só vasculharão o rio. Apontei para o rio Nilo no mapa. Faz sentido. Fastos assentiu. Os desviantes se reúnem principalmente em áreas povoadas, então o número de desviantes ao redor do rio é bem alto. Concordei. E você também tem que lidar com os humanos, eu e Tena não, então é bem justo na minha opinião. Concordo com Plutão, disse Cersei. Para mim está bom. Sprite deu de ombros. Muito bem, disse Icariz solenemente. Bem, não tenho escolha, então, tudo bem. Druig disse, enquanto Macari apenas assentiu. Tena se virou para Gilgame. Você quer vir conosco? Não, divirtam-se vocês dois. Ele sorriu para a mulher. Eu estarei aqui protegendo o resto. Ela apenas assentiu, e de repente, Kingo disse. Espere, posso ir com vocês dois? Kingo, pensei que você gostasse da ideia de ser popular. Arqueei uma sobrancelha. Você será mais famoso se lutar perto do assentamento em vez de vir conosco. Sabe de uma coisa? Essa é uma ótima observação, na verdade. Ele assentiu sabiamente. Eu vou ficar. Então está resolvido, interrompeu a Jaque. Sugiro que vocês dois se preparem e desçam primeiro, enquanto o resto de nós se aproxima do assentamento. Eu cantarolei, e Tena e eu saímos da sala em direção ao arsenal para vestir nossas armaduras. Por que você vem comigo? Perguntei à mulher ao meu lado enquanto caminhava em direção ao arsenal. Tenho a sensação de que seria mais divertido ir com você. Ela simplesmente disse, droga, essa frase pode ser interpretada de forma errada se eu não tomar cuidado. Suspirei. Notei que você está um pouco distante dos humanos, apontei. Você também não? Ela ergueu as sobrancelhas. Mas eles meio que têm medo de mim, lembra? Afirmei. Enquanto você ainda pode se misturar com eles. Eu não sou voluntário. Sim, sabemos que você não se voluntariou porque queria abraços de humanos. Revirei os olhos enquanto a interrompia. Mas você pode pelo menos tentar? Você mesma disse. Está entediada porque não tem nada para fazer. Bem, você pode aliviar esse tédio conversando com os humanos. Tena ficou quieta depois disso. Mas então, de repente, disse. Também tenho a sensação de não me apegar muito aos humanos. No fundo, ela sabia. Bem, se você confia nesse sentimento, tudo bem. Não pretendo controlar você, mas é só um conselho, tente. Continuei. Ela suspirou. Muito bem, vou tentar quando tiver oportunidade. Enquanto caminhávamos pelo corredor, passamos pela estátua de Tena, aquela que eu fiz para o domo. Paramos por um segundo em frente a ela. Sempre achei que sua estátua era meu melhor trabalho até hoje, comentei. Sério? Ela ergueu as sobrancelhas.
mas eu não me pareço em nada com a estátua. Eu ri. Suponho que seja verdade, mas essa é a beleza da escultura, não é? Não entendi nada do que você está dizendo, ela refletiu. Suspirei ao ouvir suas palavras. Bem, vamos continuar. Seguimos para o depósito de armas e rapidamente vestimos nossas armaduras. Depois disso, saímos rapidamente do domo, pousando perto do rio Nilo. Provavelmente estamos no atual Sudão agora. As pastagens e a savana são muito bonitas, comentou Tena ao meu lado. Cantarolei. É uma pena que vá desaparecer daqui a alguns séculos. Nosso mundo está sempre mudando. Ela comentou sabiamente, hein? Agora, para onde vamos primeiro? Nós nunca pensamos para onde ir primeiro, hein? Sua ideia de separação é bastante espontânea, ela ressaltou. Então, é claro, não temos um plano. Você parece chateado, eu disse. Eu falo assim, você deveria saber. Suspirei. Então, invoquei um dos meus constructos voadores e pulei nele. Vamos. Ofereci minha mão para Tena subir nas costas do constructo. E para onde você está planejando ir? Ela perguntou enquanto pegava minha mão e subia na parte de trás da construção. Primeiro, exploraremos a costa do continente. Depois, iremos para o centro. Ela ergueu as sobrancelhas diante da minha declaração. Por que é o último? Por nada. Dei de ombros. É mais eficiente, eu acho. Ela franziu as sobrancelhas e disse, muito bem, afinal a ideia é sua. É você quem está se forçando a me seguir. Eu disse enquanto saíamos. Então, ordenei que a construção voasse o mais baixo possível, pois também estávamos procurando por sinais de deviantes. Mas primeiro, declarei. Eu queria ver como era essa savana verde antes de virar um deserto por completo. Você não está falando sério, né? Ela perguntou, parecendo um pouco irritada. Estou falando sério, Tena. Talvez eu tenha encontrado animais interessantes aqui, quem sabe? Ela suspirou. Estou começando a me arrepender de ter seguido você. A culpa é sua. Dei de ombros enquanto o constructo se virava na direção da savana. O que vi é de tirar o fôlego, para dizer o mínimo. É uma experiência incrível ver um Saara verde como este. A pradaria ondulante até onde a vista alcança. Arbustos e árvores isoladas espalhavam-se por toda parte. O ar quente da savana me atingiu enquanto voávamos o mais perto possível do chão. É uma sensação agradável. Embora eu diga que é um Saara verde, posso ver que ele já começou a secar, o que é triste, mas ainda consigo ver pequenos lagos por entre as pastagens. Posso ver zebras pastando nos pastos da savana, posso ver girafas penduradas em árvores e posso ver um grupo de leões deitados preguiçosamente debaixo de uma árvore. Esperem, leões. Tena, acho que vi um animal interessante, afirmei. Qual deles? O preto e branco? Ou o que tem o pescoço longo? Ela foi um tanto indiferente na pergunta. Eu estava pensando mais no peludo. Esse aí? Ela ergueu as sobrancelhas. O que tem de interessante? É um carnívoro, eu acho, murmurei, e então sorri. Perfeito para um constructo. Você vai matar aquela manada de peludos? Agora que penso nisso, não quero matá-los. Vamos apenas esperar. O que você quer dizer com jogo de espera? Ela perguntou em voz alta, parecendo entender o que eu queria dizer. Sabe, espere até que um deles morra de velhice ou seja morto por outra pessoa. Você não está falando sério, está? Ela suspirou. Estou falando sério. Sabe de uma coisa? Eu vou lá embaixo, mato todos eles, e você pode fazer o que quiser. Assim podemos matar os desviantes mais rápido, ela declarou, pronta para pular. Espera aí? Não, eu não quero machucar animais, Tena. Mas você queria o corpo deles? Além disso, você vê humanos caçando o tempo todo. Qual é o problema? Isso é diferente, murmurei. Caçar por esporte não é bom. Mas não estamos caçando por esporte? Estamos caçando para conseguir mais constructos para você. Agora que penso nisso, os leões ainda não estão ameaçados. Mas ainda assim, não, Tena, vamos esperar. Eu disse isso seriamente, deixando Tena confusa. Por quê? Eles serão extintos se os caçarmos demais. Você está falando sério? Tem medo que eles sejam extintos? Perguntou ela, irritada com a minha lógica. Pelo visto, eles são os predadores de topo por aqui. Plutão, eles não serão extintos por muito tempo. E além disso, você só vai matar um bando deles, não a população inteira. Ainda assim, olha só, apontei para um filhote de leão brincando com o rabo de sua mãe. Quando ela olha para o que estou apontando, seu olhar se suaviza um pouco. O quê? O que está acontecendo agora? O ponto fraco de Tena são crianças? Ela suspirou em rendição. Muito bem, vamos esperar. Quer saber? Não vou nem questionar mais. Vou saber mais cedo ou mais tarde. Obrigada pela compreensão, Tena. Talvez eu possa procurar pela savana por lipeludos mortos ou algo assim. Você tem um nome para esse animal? Ela perguntou enquanto voávamos perto da savana. Eu estava pensando. Leões? Leões, façam o que quiserem, disse ela enquanto descia da construção. Vou juntar alguns materiais para construir um abrigo. Afinal, vamos ficar aqui por alguns anos. Certifiquem-se de não juntar apenas leões. Juntem outros animais também. Sorri para Tena. Farei isso, Tena, farei isso. Depois disso, voei novamente vagando pela savana, procurando animais mortos para absorver. Capítulo 8. Essudão. 4200 a.C. Já faz 50 anos que decidimos ficar na savana por um tempo. Sim, eu sei que não é muito produtivo, mas preciso de alguns materiais para experimentos. Falando em experimentos, fiz um grande avanço. Mesmo que eu só consiga combinar 3 constructos ao mesmo tempo, mas também consigo combinar um constructo combinado. Sinto que sou um protagonista de Persona agora. Também descobri que leões não são uma boa construção.
mas a construção híbrida de leões deviantes é o que abriu um monte de possibilidades. Depois de descobrir isso, fui procurar cadáveres de animais na savana. Encontrei algumas cobras, crocodilos, hipopótamos, zebras, todos esses animais. E depois disso combinei todas as combinações que pude imaginar. E consegui muita coisa boa. E também, como estou combinando construções combinadas, algumas coisas estranhas estão acontecendo com essas construções. Você verá o que quero dizer em breve. Para mim foram 50 anos bastante produtivos, mas para Tena nem tanto. Sinceramente, sinto pena dela por ter ficado comigo. Ela tem estado incrivelmente entediada no abrigo que construímos. Tirando os desviantes ocasionais que detectei por perto, ela ficou ociosa o tempo todo, enquanto eu me trancava para experimentos, e raramente falo com ela. Sou um péssimo amigo. Então, acho que é hora de mudar. Ei, Tena? Chamo seu nome nervosamente. Ela está dentro do abrigo agora. Ela não responde. Cê certo. Acho que está na hora de irmos. Comecei de novo. Ainda não responde. Porra, acho que ela finalmente saiu do tédio. Mas então ela abriu a porta do abrigo com bastante força, tão forte, na verdade, que ela quebrou. Parece que ela não se importa mais com o abrigo. Vamos, ela disse secamente, me encarando com aqueles olhos intimidadores. Sim. Eu gaguejei. Ela é realmente assustadora. Depois disso, invoquei um dos meus constructos mais rápidos e novos. Dei-lhe o nome de Apophis. É uma construção de cobra gigante, feita pela combinação de híbrido de cobra, desviante, híbrido de cobra, desviante, híbrido de cobra, desviante. E é bem rápida para uma construção terrestre. Além disso, sua cabeça é bem larga, então é uma boa montaria. Ordenei à cobra que abaixasse a cabeça para que pudéssemos subir até ela com facilidade. Tena fez o mesmo e imediatamente sentou-se em cima dela. Não disse nada à deusa da guerra, não querendo irritá-la mais, e ordenei a Apophis que se movesse em direção ao sudeste. Estamos no Sudão agora, então, se seguirmos nesta direção, chegaremos à Etiópia. Acho que há uma civilização lá. Não me lembro. Enquanto Apophis desliza pela savana moribunda, olho para Tena, que está olhando a paisagem solenemente. Suspirei. Olha, eu disse. Desculpa por ser um pouco egoísta. Egoísta? Ela finalmente falou. Não acho que seja egoísmo nenhum. Você não? Perguntei, um pouco surpreso. Eu me inscrevi quando pedi para o Ajak te seguir, ela declarou. Embora eu desejasse que você pudesse conversar mais comigo nesses 50 anos. Sim, a culpa é minha. Estou sempre consumido por experimentos, murmurei. Mesmo assim, sinto muito por ter deixado você de braços cruzados nos últimos 50 anos. Só não faça isso de novo. Ela respondeu. Vou tentar não fazer isso. Assenti. Espero encontrar uma cura quando o MAD-WYRY fizer efeito. Depois disso, ela olhou na direção do Egito. Estou curiosa sobre os outros, para ser sincera. Eles conseguiram entrar no assentamento? Eu ri. Sentiu falta deles? Um pouco. Ela cantarolou. Estamos juntos há quase 750 anos e agora estamos separados. É uma sensação meio estranha. De quem você sentiu mais falta? Do Gil? Perguntei curiosa. Sim, ela respondeu fracamente. Ele é uma boa companhia. Boa companhia, hein? Provoquei, tentando entender o que estava acontecendo com aqueles dois. Ela ergueu a sobrancelha, confusa com minhas palavras. O que você está dizendo? Suspirei, talvez eu tenha entendido errado alguma coisa. Deixa pra lá. Algumas horas depois, chegamos à atual Etiópia e descobrimos uma manada de deviantes. Tena se preparou para uma batalha, assim como eu, mas eu realmente não tenho uma arma agora, então só posso assistir. Você pode me fazer uma arma, ou algo assim? Perguntei a Tena, esperando que ela conseguisse. Eu não sou como você, ela bufou. Não consigo conjurar uma arma para você, só para mim. Suspirei decepcionado. Bem, eu tentei. Estávamos nos aproximando do ninho dos desviantes, e Apophis começou a diminuir a velocidade, esgueirando-se pelas terras altas bastante úmidas. Vamos acabar logo com isso, sussurrei para Tena. Já fizemos isso muitas vezes. Não quero prolongar isso. Certo, ela murmurou. Com seus constructos provavelmente vai ser fácil demais. Agora eu nem sei se o Icaris conseguiria te derrotar. Essas novas habilidades dos seus constructos são bizarras. Eu ri quando chegamos ao ninho, cerca de 7 desviantes, 3 alados, 2 desviantes de cães. É um desviante com chifres, sussurrou Tena, sorrindo. Isso é novo, será que vai ser divertido? É enorme, respondi, sorrindo como Tena. E novos materiais para experimentos são sempre bem-vindos. Eu fico com o desviante com chifres, disse Tena. O resto é com você, mas o corpo ainda é meu. Claro, como sempre. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela pulou em direção ao desviante com chifres, conjurou uma lança e tentou esfaquear a cabeça do desviante com chifres. O desviante, no entanto, sabe disso e tenta revidar. O desviante investiu contra Tena, que ainda estava no ar, e o desviante mirou seus chifres nela, tentando esfaqueá-la. Vendo isso, Tena mudou de posição e rapidamente se abaixou. Ela correu em direção ao desviante e continuou a atacá-lo. Enquanto isso, eu e Apophis estávamos cercados pelos outros desviantes. Eu apenas sorri e ordenei que Apophis atacasse. A cobra gigante desliza rapidamente até um dos desviantes alados e ataca rapidamente para impedi-lo de voar. E é aí que a diversão entra. Apophis tem uma habilidade. Veja, eu teorizei que como Apophis vem de 3 construções combinadas. Isso significa que as experiências e a energia cósmica dessas construções combinadas se uniram para formar Apophis. Então, como Apophis vem de 3 construções de cobra. Desviante, isso significa que ele tem energia cósmica equivalente a 3 desviantes e 3 cobras, o que é muito. E de alguma forma, por causa da experiência, conhecimento, vontade e energia cósmica elevados, Apophis tem uma habilidade. O que é a drenagem de energia cósmica. Quando ele morde um inimigo, ele pode absorver seu poder cósmico, fazendo com que o inimigo morra lentamente, e Apophis também ficará mais poderoso, ao que parece.
pois seu corpo ficará cada vez maior. De qualquer forma, Apophis absorve lentamente a energia cósmica do desviante alado, e posso ver que o desviante está lentamente murchando. Rapidamente invoquei outro novo constructo meu. Chamei-o de Amit, híbrido de hipopótamo desviante, híbrido de leão desviante e híbrido de crocodilo desviante. Ele tem a cabeça de um crocodilo, patas dianteiras e patas de leão e as patas traseiras de um hipopótamo. É bem estranho, mas sua habilidade é outra coisa. Amit é bem grande e pode facilmente engolir um cão desviante em uma só mordida. Então foi exatamente isso que ele fez. Engoliu um cão desviante inteiro e finalmente pude ver sua habilidade em ação. Posso ver que o estômago de Amit começou a brilhar em dourado e finalmente ele abriu a boca e disparou um raio amarelo de sua boca, dizimando alguns outros desviantes. Simplificando, seu poder consiste em consumir um ser, convertê-lo em energia cósmica pura e devolvê-lo na forma de um raio de energia cósmica. É legal. Apophis então terminou de consumir a energia cósmica do desviante alado, e posso ver que o corpo do desviante alado secou completamente. Vejo que Apophis ficou mais longo e um pouco maior, provavelmente por absorver o desviante alado. Depois disso, os dois constructos rapidamente dizimam o resto dos desviantes, e somente Tena fica para lidar com o desviante com chifres. Vi Tena elegantemente pular para trás do desviante com chifres. Ela conjurou um machado e abriu a cabeça do desviante com chifres como se não fosse nada. É muito foda. Eu adoro. Terminou? Perguntei, divertida, ordenando que Apophis se aproximasse dela. Ela olhou em volta, vendo o que meus constructos faziam. Sabe, eu sempre quis lutar contra os seus constructos. Cantarolei. Talvez na próxima. Suas construções estão sempre evoluindo. É difícil ver como posso lidar com isso, ela ressaltou. Dei de ombros. Aparentemente sou o único que treinou. Ela saltou do desviante com chifres. É o seu poder que é flexível, o resto de nós? Nem tanto. Ela pulou em direção a Apophis mais uma vez, e eu absorvi o desviante com chifres, uma bela captura. Provavelmente, mas também preciso mencionar que eu fazia experimentos com ele o tempo todo. Ela revirou os olhos. Como pude esquecer disso? Não é como se tivéssemos ficado 50 anos só para isso. Nossa, Tena sendo sarcástica? Isso é novidade. Sprite está te contagiando muito. Pensei. Não, foi você quem me influenciou, ela afirmou. Sério? Não me lembro de ter sido sarcástico. Murmurei e dei de ombros. Ah, tudo bem. Depois disso, quando estávamos prestes a deixar a área, Tena de repente ficou alerta e conjurou suas armas. O que houve? Questionei. Também notei que Amit estava olhando em uma direção, e me virei para lá, e vi um grupo de humanos se aproximando cuidadosamente de nós com lanças e tudo. Eles provavelmente nos viram lutando contra o grupo de desviantes. Uma tribo? Questionei. Possivelmente. Tena sentiu. O que devemos fazer? Você é o sábio aqui. Você é que deve decidir, murmurei. Achei que você fosse o líder desta missão? Ela refletiu. Achei que faria essa viagem sozinho. Retruquei, dando de ombros. Enquanto conversávamos, os humanos continuaram se aproximando de nós e de repente, largaram suas lanças e começaram a nos adorar? Bem, isso é bem interessante. Tena disse divertida. Posso ouvir os humanos falando a língua deles conosco, mas, na verdade, não consigo entendê-los. Você trouxe um tradutor quando saímos? Perguntei a Tena. Claro que não, ela disse como se fosse óbvio. Suspirei. O que devemos fazer? Por que você está me perguntando? Você é o melhor lutador de Olímpia, certamente deve saber algo sobre essa situação. Lutar é diferente de falar. Isso é mais um trabalho de Cersei e a Jaque. Pois é, foda-se. Então, devemos correr? Ofereci uma solução. A Etiópia. 4199 a.C. Então, eu e Tena nos tornamos deuses. Isso é alguma coisa. Acontece que os desviantes que matamos estavam assediando a tribo que encontramos e quando nos viram derrotando-os facilmente, ficaram muito amigáveis conosco. Até amigáveis na verdade. Sabe, quando decidi ir com você nessa missão, não era isso que eu tinha em mente. Tena falou comigo lentamente. Bem, também não era isso que eu tinha em mente. Murmurei. Agora mesmo, estamos sentados com os humanos que encontramos, e eles estão nos oferecendo comida. Tena e eu apenas sorrimos, sem pegar a comida, pois eles pareciam magros, provavelmente porque sua rotina de caça foi interrompida pelos desviantes. Mas parece que eles têm medo de nós, provavelmente por causa de mim, com aquele sorriso assustador e tudo mais. E agora? Perguntei a Tena. Essa é sua ideia, Plutão. Achei que você soubesse o que estava fazendo. Na verdade, não. Murmurei. Ficar aqui de novo? Acabamos de nos mudar, respondeu Tena com uma expressão impassível. Você tem razão, suspirei. Vamos dar comida a eles e acabar logo com isso. E como você vai dar comida a eles? Tena perguntou com uma cara divertida. Caçar? Perguntei retoricamente. Achei que você não gostasse de matar animais. Por esporte, apontei. Neste cenário, o animal é comido por humanos, então está tudo bem. Ela suspirou. Faça o que quiser. Bem, estalei os dedos e invoquei um bando de constructos caninos, assustando os humanos ao nosso redor. Ordenei que se espalhassem e encontrassem comida para a tribo. Virei-me novamente e vi que os humanos estavam ajoelhados, me adorando. Eles se curvavam diante de mim, como se eu fosse um messias ou a encarnação de um deus. Bem, isso é estranho. Murmurei. Gostando de ser adorada? Tena cantarolou divertida. Para ser sincero, presumi que você seria a pessoa que receberia mais adoração, eu disse enquanto ajudava os humanos a se levantarem, mas parece que isso piorou a situação. O que te deu essa ideia? Ela questionou curiosamente. Dei de ombros. Você é linda, durona e tem armas para dias. Você me acha bonita? Ela me provocou. Tena está me provocando. Revirei os olhos diante do óbvio. Não se iluda, você sabe que sua beleza é lendária. É agora, ela me perguntou de volta com o rosto cheio de diversão.
Você é um dos meus fãs em Olímpia? Bem, eu não diria que sou fã. Eu disse, não existe Olímpia, então sim, não sou fã. Mas você é bem conhecida. Ela apenas cantarolou ao ouvir minha declaração e continuou me encarando com aqueles olhos intimidadores. Então, ela falou de novo. Como é que você não é famoso? Como é? Eu disse. Por que você não é famoso em Olímpia? Seu poder claramente supera o de muita gente. Eu apenas sorri e disse, não gosto de estar no centro das atenções. Eu vejo que, ela sentiu, você é realmente antissocial, mas eu gosto de conversar com você. Sério? Levantei uma sobrancelha. Sim, foi divertido ensinar você a lutar naquela época. Ela continuou. Bem, sinto-me honrado por ter sido ensinado pela própria Athena. Sinceramente, declarei. Então, os cães que eu comandava voltaram rapidamente, assustando os humanos que estavam nos adorando enquanto conversávamos, e eles sacrificaram as carcaças dos animais. Avistei algumas zebras e alguns búfalos selvagens. Bela captura. Absorvi novamente as construções dos cães e olhei para os humanos. Para você eu disse, apontando para as carcaças. Eles não entendem o que estou dizendo, mas meus gestos fez entender. Eles imediatamente aplaudiram e continuaram a nos adorar. Bem, é hora de ir, eu disse a Athena, ajudando-a a se levantar. Depois disso, os humanos se reuniram ao redor das carcaças, carregando-as para serem esfoladas, e enquanto faziam isso, eu e Athena escapamos furtivamente do acampamento da tribo, abandonando o local de uma vez por todas. Mas o que eles não sabem é que a tribo provavelmente os adorará de longe, tornando-os deuses e deusas aos olhos da tribo. A ação de Plutão ecoará naquela tribo, e eles concentrarão suas habilidades na caça, como imitaram a caça de Plutão, que lhes dava comida facilmente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 9. Tanzânia, 4150 a.C. Já se passaram 50 anos desde o incidente com a tribo, e estamos firmes na missão. Tena e eu criamos um modelo para lidar com os desviantes. O plano é permanecer em uma região por 50 anos, caçar cada desviante naquela área e observar se há algum desviante escondido nesses 50 anos. Agora está em nossa primeira tentativa com esse modelo, e agora estamos na Tanzânia e montamos um acampamento neste campo. Agora estou sentado em frente a uma fogueira, cuidando da minha vida, mas então Tena veio até mim e me entregou uma tigela de madeira rústica com sopa dentro. Comida, ela disse simplesmente. Levantei uma sobrancelha para ela. Eu não sabia que você sabia cozinhar, disse eu, pegando a tigela. Tomei a sopa e, meu Deus, o gosto estava horrível. Mudei de ideia. Você não sabe cozinhar. Gemi enquanto tentava engolir a sopa. Por favor, deixe-me cozinhar como sempre. É tão ruim assim? Ela perguntou enquanto sorvia a própria sopa. Ela provou e deu de ombros. Não é ruim. Como assim, não é ruim? O gosto é horrível, murmurei. Deixe a comida comigo, por favor. Muito bem. Ela respondeu. Eu só estava experimentando. Bem, boa tentativa. Eu disse, mas não faça isso de novo. Depois disso queríamos terminar o dia ali, mas então ouvimos um grito à distância. Um grito humano, Tena notou enquanto se levantava. Você acha que deveríamos ajudá-lo ou ajudá-la? Perguntei à deusa da guerra. Ela sentiu fracamente. Vamos. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela correu para frente, me deixando para trás. Você só pode estar brincando. Suspirei enquanto invocava Apophis. Pulei na cabeça dele e ordenei que se movesse. Apophis então rapidamente deslizou até a fonte do grito, e eu vi que Tena estava lutando. Deviantes? Ainda tem mais desviantes aqui? Achei que já tivéssemos erradicado tudo. Murmurei. Ordenei que Apophis apoiasse Tena. Pulei de cima de Apophis, e a cobra gigante rapidamente deslizou em direção aos desviantes. Primeiro, ela ataca um desviante bem pequeno, absorvendo instantaneamente sua energia cósmica e fazendo-o definhar. Não absorva. Ordenei a Apophis. Estou interessado nesses desviantes que não podem ser detectados por nós nestes 50 anos. Apophis continuou a atacar e agora ele envolveu um desviante e o esmagou usando seus músculos. Tena, por outro lado, está agindo de forma estranha. Ela está lutando passivamente agora, sem se mexer. O que você está fazendo, Tena? Perguntei de longe, confuso com seu movimento. São os humanos. Ela gritou. Um deles está ferido. Ah, foda-se. Murmurei. Por isso, invoquei um constructo. Era um novo constructo que desenvolvi. Chamei-o de Anansi, Aracné, híbrido aranha desviante. É o meu mais poderoso até agora porque é composto por 8 constructos, ao contrário de Amit e Apophis, que são criados com 6 constructos. Não é uma construção grande, na verdade seu tamanho é o mesmo de um leão normal, mas sua habilidade é bastante útil. Sua capacidade é criar fios de energia cósmica como uma teia de aranha, mas provavelmente mais duráveis. E é permanente até que eu diga. Ordenei que a Nancy envolvesse o resto dos desviantes usando suas teias com o apoio de Apophis, que ainda está lutando contra eles. Depois disso, corri até Tena, que ainda estava protegendo os humanos, segurando sua combinação habitual de lança e escudo. Aquele humano está bem? Perguntei a Tena. Por que estamos ajudando eles? Antes que eu pudesse continuar a pergunta, vi que atrás dela havia um grupo de humanos, 2 homens, 2 mulheres e 6 crianças. A crianças, Plutão, ela declarou, apontando os dedos para uma garota que estava caída no chão, debilitada. Ela está ferida. Você tem algum construto que possa curar ou algo assim? Balancei a cabeça. Claro que não. Se eu tivesse isso, o poder de Ajak teria sido inútil. Então precisamos encontrar algumas plantas medicinais para ela. Ela insistiu. E os desviantes? Questionei. Seus constructos podem lidar com isso, invocar mais e proteger esses humanos. Ela disse, saindo correndo do lugar antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, de novo. Suspirei.
Às vezes me pergunto se gosto da companhia dela ou não. Estalei os dedos e invoquei um bando de construções caninas para proteger a área dos humanos. Vocês estão bem? Perguntei aos humanos, que estavam assustados porque eu tinha acabado de invocar um bando de constructos dourados. Eles também pareciam não me entender tão bem. Certo, não sei a língua de vocês. Os humanos recuaram quando tentei me aproximar. Suspirei ao ver isso. É uma má ideia deixá-los comigo. Depois de ver a reação dos humanos, decidi ficar longe deles. Não sei como confortar esses humanos, então vou esperar Tena voltar. Observei como a Nancy e a Apophis trabalharam juntos para derrotar os desviantes. A Nancy, com suas teias douradas que prendiam os desviantes, e a Apophis, com sua longa cauda e presas afiadas, matava os livres e os presos. Assim que terminaram, ordenei que a Apophis vasculhasse os perímetros, verificando se ainda havia algum desviante. Enquanto eu dizia a Nancy para trazer todos os corpos desviantes para mim. Depois de um tempo, a Nancy terminou de coletar os cadáveres, e eu decidi verificar os cadáveres enquanto esperava Tena voltar. Nova variante, questionei-me enquanto examinava o desviante. Pequeno de 4 patas, tem uma cauda afiada que provavelmente pode matar um humano com uma só facada e pele interessante, murmurei. Pele de camaleão? Interessante. Não é de se admirar que não consigamos detectá-lo apenas com os olhos. Então convoquei o círculo e absorvi todos os cadáveres para estudos posteriores. Preciso pensar em uma maneira de torná-los detectáveis. Eu me virei e vi que os humanos estavam com ainda mais medo de mim, provavelmente com medo de que eu também os absorvesse. Felizmente, Tena voltou e em suas mãos havia um buquê de ervas. Acho que isso vai servir, ela disse. Você sabe sobre ervas medicinais? Questionei. Só por precaução. Ela respondeu. Bem, isso é bom. Tena caminhou rapidamente até a garota e começou a tratá-la, enquanto eu os observava de longe. Com medo de assustá-los ainda mais, absorvi todos os meus constructos e deixei Tena fazer o que queria. Cerca de 30 minutos depois, ela finalmente terminou, e pude ver que ela estava ajudando a garota humana a se sentar. Pude ver que os outros ficaram gratos por isso e estavam agradecendo a Tena excessivamente. Vendo que Tena finalmente havia terminado, caminhei até ela. Ela está bem? Perguntei, olhando para a garota que estava sentada, fraca. Ela ficará. Ela sentiu. Depois disso, ficamos em um silêncio confortável, mas depois de alguns minutos, decidi quebrá-lo. O que houve com você e as crianças? Ela ergueu a sobrancelha. Não entendo o que você está dizendo. Percebi que quando isso inclui crianças, você parece amolecer um pouco. Ela apenas cantarolou ao ouvir minha declaração e falou, crianças são inocentes. O mundo já é cruel. Não precisamos torná-lo ainda mais cruel para elas. Depois de dizer isso, ela caminhou até o grupo de humanos novamente. Começou a tentar conversar com eles. Embora não esteja funcionando, consigo ver que ela está apontando na direção do nosso acampamento. Depois de um tempo, vi os humanos assentirem e Tena começou a se virar. Decidi ficar nesta área por mais um pouco, ela me disse. Dei de ombros. Certo, preciso pensar em um jeito de lidar com esses desviantes de qualquer jeito. Ela ergueu as sobrancelhas. Você está bem com isso? Você tolerou meu egoísmo antes quando eu disse que queria estudar os animais da savana, então, é o mínimo que eu poderia fazer. Ela deu um sorriso fraco ao ouvir minhas palavras. Obrigada. Só preciso ver essas crianças crescerem para que possam cuidar de si mesmas. Os 2 homens e as 2 mulheres não bastam. Eu cantarolei. Devemos dar uma carona para eles? Ela balançou a cabeça. Não, eles estão com medo de suas construções. Eu carrego a garota. O resto deles parecia ser capaz de andar. Muito bem. Assenti. Depois disso voltamos para o nosso acampamento ali perto, tratando a garota e oferecendo abrigo temporário aos outros humanos. No dia seguinte, acordei com um barulho bem alto do lado de fora da minha casa. Levantei-me da cama e olhei para fora. Percebi que os adultos estavam construindo suas próprias casas semipermanentes, ou tendas. Examinei o local e vi que Tena observava o resto das crianças brincando, seu rosto exibindo um sorriso fraco. Esta é uma visão rara. Cheguei até ela e perguntei, não se sente mais incomodada com humanos? Ela fez um som interrogativo. Lembrei-me de que você não gosta muito de se misturar com humanos, afirmei. Bem, as pessoas mudam, ela continuou. Ainda me sinto desconfortável, mas estou disposta a tentar. Que ótimo, cantarolei. Qual é o plano agora? Agora mesmo? Eu queria treinar essas crianças em habilidades básicas. Ela respondeu. Por habilidades básicas, você quer dizer habilidade com lanças e pontaria, pensei. Essa é uma das habilidades. Ela sentiu. E talvez algum conhecimento medicinal que eu tenha adquirido um pouco. Que gentil da sua parte, comentei. Bem, não vou impedi-la, preciso encontrar um jeito de rastrear aqueles camaleões desviantes, disse eu enquanto me afastava dela. Passei pelos adultos, e eles pareceram ter menos medo de mim. Demonstraram um pouco de respeito por mim, o que é legal. Depois disso, saí do local em busca de um animal específico, um morcego. É 4 anos depois na Tanzânia. Já se passaram 4 anos desde que Tena trouxe os humanos para nossa casa, e tem sido uma vida pacífica desde então. Desde que ela os trouxe para morar conosco por um tempo, todas as manhãs eu acordava com o som de crianças brincando e rindo, e toda vez que eu saía de casa, sempre via Tena observando-os. Agora, porém, as crianças não são mais crianças, o que significa que elas terão que ir embora em breve. De manhã, vi Tena treinando os meninos, agora adolescentes. Ela os ensinava a usar o arco corretamente. Eu sempre me aproximava deles e os observava. Não tinha nada para fazer, terminei minha pesquisa sobre aqueles desviantes invisíveis, pois agora tenho um jeito de encontrá-los. Também aprendemos a língua deles, consigo falar com eles, mas, para ser sincero, não me preocupei em aprender seus nomes.
As mulheres também deram à luz alguns bebês, e Tena as ajudou durante todo o processo, enquanto eu, mais uma vez, apenas as observava de longe. Os humanos ainda têm um pouco de medo de mim, mas principalmente quando estão sozinhos. Eles me cumprimentam quando passo por eles, o que é legal. Aqui, você tem que mirar direito. Ouvi Tena dizer na língua deles que estava dando dicas aos meninos. Os garotos apontaram seus arcos e atiraram, acertando o alvo que Tena havia preparado. Isso é bom. Então Tena sentiu em aprovação. Certo, vou ensinar as meninas sobre cura. Vocês podem descansar. Ela se afastou dos meninos, que admiravam seu próprio trabalho com o arco. Ela me viu observando-os e caminhou até mim. Acho que eles estão começando a ficar afim de você, brinquei. Ela revirou os olhos, sinalizando que não estava achando graça. Os hormônios deles estão começando a subir. Eles vão se apaixonar por qualquer garota que virem. É verdade? Ah, bem, eles estão crescendo, eu disse. Sim, são. Ela repetiu. Ela provavelmente sabe onde quero chegar com isso. Precisamos seguir em frente, falei. Sim, precisamos. Ela disse fracamente. Que tal na semana que vem? Não tenha pressa, Tena. Sorri. Eu espero. Obrigada. Ela assentiu, sorrindo. Preciso ver as meninas agora. Ela deu um tapinha no meu ombro e foi embora. Cara, preciso ir ver as meninas agora. Somos tipo marido e mulher ou algo assim. Eu apenas ri dos meus próprios pensamentos e me afastei do assentamento, pois precisava verificar o lugar uma última vez. Invoquei o resultado do meu experimento, um construto de morcego que chamei de Camazotes. É feito de 2 híbridos de morcego deviante e do deviante com aparência de touro que adquiri alguns anos atrás. É bem grande. A altura deles é a mesma que a minha, mas eles são obviamente muito maiores em termos de largura. Sua habilidade é, no mínimo, impressionante. Veja bem, pelo que observei, Camazotes é cego, ao contrário dos meus outros constructos, que enxergam através dos olhos. Em vez disso, Camazotes usa ecolocalização, assim como o morcego normal, mas também pode produzir sons que podem fazer seus ouvidos sangrarem e desorientá-lo usando energia cósmica. Acredite, eu aprendi isso da maneira mais difícil. Então, depois de invocá-lo, ordenei que ele patrulhasse esta área da África, verificando se havia mais algum daqueles camaleões desviantes. Depois disso, voltei para casa, pois estava esculpindo novamente. Desta vez, estou fazendo minhas construções mais recentes. A próxima semana. Estávamos na beira do assentamento quando Tena se despediu da tribo humana. Eu podia ver que os meninos e meninas que haviam treinado sob seu comando estavam chorando naquele momento, abraçando-a. É triste tudo, mas eu realmente não tenho apego a eles. Novamente, eu realmente não falo muito com eles. Em apenas algumas décadas, eles morrerão, e nós ainda estaremos vivos. Na verdade, quando retornarmos aos outros, todos eles provavelmente estarão mortos. Tena provavelmente sabe disso também, então ela faz questão de se despedir deles, e para ela, eles são uma boa companhia. Mas então, os meninos e meninas vieram até mim, o que me surpreendeu. Obrigada por nos salvar antes. Uma das garotas falou comigo em um inglês muito quebrado. Fiquei definitivamente surpreso com isso. Sabemos que não conversamos muito com você, mas somos gratas. Ela continuou novamente em inglês quebrado. Eu apenas sorri e afaguei a cabeça dela. Não preciso do seu agradecimento, só preciso que você viva. Puta merda, isso parece constrangedor. A garota sorriu e assentiu. Depois disso, ela e suas amigas voltaram até os adultos, que acenaram para mim enquanto eu invocava meu desviante alado. É bom receber agradecimentos, não é? Tena falou comigo de repente. Sim, um pouco. Dei de ombros enquanto pulava no desviante alado, ajudando Tena a subir também. Bem, estamos indo embora agora, eu disse enquanto meu desviante alado voava para o sul, deixando a tribo para trás. Tena deixou um legado para aquela tribo, um legado de habilidade no uso do arco e um legado de conhecimento de cura. A África do Sul, no mesmo dia. Era meia-noite e estávamos literalmente na extremidade da África, no Estreito de Gibraltar. Bem, o que vamos fazer? Perguntei à deusa da guerra. O mesmo de sempre, matar, matar e matar. Ela disse casualmente. Matando desviantes, acrescentei. Vamos limpar essa área rapidamente. Ela continuou, balançando a cabeça. E depois disso nós caçamos. Capítulo 10. É Congo. 4050 a.C. Já faz alguns anos que deixamos a tribo, e temos lutado sem parar desde então. Já fomos à África do Sul, Namíbia, Botsuana e até cruzamos o mar para ir a Madagascar. Agora, porém, decidimos dar um tempo de todas as brigas. Até Tena concorda com a pausa, e agora estamos no Congo, observando e estudando o comportamento das colônias de gorilas. Como você chamou essa espécie de macaco mesmo? Perguntou Tena, enquanto comia uma banana. Gorilas, respondi. Nome legal, né? Um nome bizarro. Ela retrucou. O mesmo acontece com o humano. Dei de ombros. Ela cantarolou e continuou a comer a banana bem devagar. Falando em humanos, eles são como eles. Os humanos evoluíram dos macacos, então sim, eles têm características bem parecidas, respondi. Você vai matar alguns deles para adicionar isso à sua legião de construções estranhas? Ela questionou de repente. O que te faz pensar isso? Perguntei de volta, fingindo estar ofendido. O que mais estamos fazendo aqui? Não tenho nada a ver com um bando de gorilas interagindo entre si. Bem, vamos dar um tempo nas lutas. Não vou matar nenhum deles. É a mesma estratégia de antes. Vou esperar até que um deles morra de velhice ou algo assim. Ela cantarolou e suspirou. Para ser sincera, estou começando a não gostar da nossa imortalidade. Muita espera. Dei de ombros. Não tenho nada de particularmente ofensivo à minha imortalidade.
Ela me faz fazer coisas que pessoas normais não conseguem fazer em vida, mas sim, muita espera. Ela me olhou por um segundo antes de dizer, estou pensando naquelas crianças que ensinei algumas décadas atrás. Sim, eles provavelmente morreram de velhice há muito tempo. É uma vida triste a que estamos vivendo, você não acha? Ela afirmou. Tento não pensar nisso, cantarolei. Tento não me apegar a humanos, e até agora está indo bem. Por que somos imortais? Ela questionou. Somos seres vivos, certo? Deveríamos morrer de velhice. Eu não sei, Tena. Cantarolei, eu sei, mas prefiro não contar agora. Mas sim, deveríamos. Enquanto todos morrem, nós vivemos para enterrá-los, ela murmurou tristemente. Tosse um pouco. Bem, vamos parar com essa conversa deprimente. Quer se aproximar? O quê? Ela perguntou e olhou para mim de forma estranha. Percebi o que tinha acabado de dizer e acrescentei apressadamente, mais perto dos gorilas. Você está brincando. Eu não sou. Ela suspirou. O que você está fazendo? Eu meio que quero ensinar a eles a linguagem de sinais. Eles conseguem entender? Temos muito tempo. Certamente podemos ensiná-los. Ela suspirou. Tudo bem. Depois disso nos aproximamos dos gorilas e começamos a nos misturar lentamente com eles. Eles não pareciam ter medo de mim, apenas cautelosos, mas quando lhes demos muitas bananas, eles nos aceitaram facilmente. Acho que é só suborno. E depois disso passamos cerca de 50 anos lá, convivendo com os gorilas, ensinando-os a se comunicar usando a linguagem de sinais. Tena até os ensinou a usar armas, o que eu acho uma má ideia. Mas Dei provavelmente é seguro, certo? O conhecimento provavelmente vai desaparecer depois de alguns séculos. É 4001 a.C., ainda no Congo. Começamos os preparativos para deixar o local, os gorilas estão nos tratando como divindades, mas provavelmente está tudo bem. Vá embora, majestade. Um gorila enorme de repente tocou meu ombro e disse em linguagem de sinais. Consegui ensinar a linguagem de sinais para eles. Sim, ainda temos um dever a cumprir, respondi em linguagem de sinais. Seu nome é Arambe, certo? Sim, majestade. Ele disse animadamente, pulando. Certo, acalme-se, eu disse, e Arambe se acalmou. Eu nomei o líder desta sociedade de gorilas. Cuide do seu povo, gorilas, de agora em diante. Dei um tapinha no ombro dele. É uma honra, majestade. Ele disse animado novamente, mas dessa vez sem pular. Use o conhecimento que lhe demos corretamente. Eu saberei se você o usar para assediar outros animais nesta região. Eu avisei severamente. Cumpriremos suas ordens. Ele me saudou. Droga, Tena deve tê-los treinado com mais afinco do que eu pensava. Ótimo. Assenti. Tome cuidado, Arambe, e não conte aos outros que estamos indo embora, não queremos causar confusão. Arambe está chorando agora. Vamos garantir que nossos filhos e netos se lembrem de você, majestade. Por favor, não, implorei. Bem, este é um adeus, Arambe, disse eu enquanto saía discretamente da colônia, enquanto Tena me esperava na fronteira do Congo. Cheguei à casa de Tena e perguntei, você tinha tudo? Sim. Ela sentiu. Este foi um projeto divertido. Eu não sei, Tena. Ainda acho que é uma má ideia ensiná-los a usar armas. Ela deu de ombros. O conhecimento provavelmente vai desaparecer depois de alguns séculos. Espero que sim. Murmurei. Depois disso saímos do Congo, em direção à próxima área. O que eles não sabiam é que os descendentes desses gorilas incomodariam os futuros colonizadores, expulsando-os de seus territórios, e eles seriam manchetes no mundo todo. Falando de uma colônia de gorilas inteligente. Plutão será tratado como um deus lá, o deus da sabedoria porque ele lhes deu o conhecimento da linguagem de sinais, e o deus dos mortos. Pois ele absorveu os gorilas mortos enquanto ainda estava lá. Enquanto Tena será tratada como a deusa da guerra, pois ela os ensinou a usar armas, e como a deusa da fertilidade, pois ela era muito bonita, até mesmo aos olhos dos gorilas. Gâmbia. 4000 a.C. Neste momento estamos no rio Gâmbia. Estou protegendo Tena, que está se banhando no rio. Estou de costas para ela, enquanto estou nua dentro do rio. Estamos quase terminando de limpar esta parte da terra, certo? Tena me perguntou enquanto ainda estava se banhando. Deveria ser. Assenti. Limpamos o leste, o sul e parte do oeste. A região que não tocamos é o norte e o centro da África. África, ela questionou. Você deu nome a este continente? Poderia muito bem dar um nome a ele? Já dei nome a todos os animais que encontramos, então por que não ao próprio continente? Justo, ela cantarolou. O que será que os outros estão fazendo? Provavelmente estão por aí, preguiçosamente. Dei de ombros. Faz alguns anos que não os vemos. Afinal, eles já deveriam estar integrados à sociedade de lá. Felizmente, eu me juntei a vocês em vez de ficar, ela afirmou. Sério? Arqueei as sobrancelhas. Bom, fico feliz que você tenha vindo também. Depois de dizer isso, de repente, ouvi um som alto vindo do rio. Era um estrondo alto, e eu podia sentir a água espirrando em mim. Tena, você está bem aí dentro? Gritei, ainda sem me virar para o rio, com medo de que Tena ficasse brava comigo por vê-la nua. Estou bem agora. Mas você pode me ajudar. Ela gritou de volta. O que está acontecendo? Olhe você mesmo. Vire-se. Eu me virei e vi Tena nua na beira do rio. Ela segurava a boca de um desviante aberta, impedindo que ele a engolisse inteira. Que porra é essa? Gritei enquanto invocava Apophis. Ordenei que ele atacasse o desviante. O formato do desviante é estranho. Ele tem um pescoço longo, sua cabeça é como a de um cavalo, tem chifres, tem um corpo de crocodilo e uma cauda longa. Apophis então rapidamente deslizou até o desviante e mordeu seu pescoço. Apophis jogou o desviante para longe de Tena, deixando-a livre para soltar a boca que estava agarrando. Você está bem? Perguntei enquanto jogava as roupas para ela, pedindo silenciosamente que se arrumasse. Aquele desviado apareceu do nada. Ela disse, achei que você tivesse verificado a área? Bem, aparentemente não foi tão profundo assim, saiu de dentro do rio, certo? Sim, disse ela enquanto se vestia rapidamente.
Vi que Apophis estava quase terminando. Não absorva, ordenei, e ele obedeceu. Apophis deu uma última mordida no desviante antes de quebrar seu longo pescoço, matando-o instantaneamente. Aproximei-me do desviante e o inspecionei. Esse desviante é como minha construção. Murmurei quando vi o corpo. O quê? Perguntou Tena, agora vestida. É como a minha construção, tem todas as partes dos animais ao redor, eu disse. Uma cabeça de cavalo ou de zebra, o corpo de um crocodilo, chifres de carneiro, o pescoço longo de uma girafa. Mas como? Ela questionou. Os desviantes podem absorver o poder dos eternos, o que significa que podem absorver a energia cósmica dos eternos, o que significa que também podem absorver a minúscula energia cósmica de outros animais. E eles evoluíram por causa disso. Eu não sei, eu disse a Tena, mentindo descaradamente. Mas parece que eles conseguem fazer coisas que eu consigo. O que você quer dizer? Eles podem absorver animais? Acho que sim, mas por que só esse? Não vi os outros absorvendo outros animais. Ela examinou o cadáver do desviante. Precisamos contar aos outros sobre isso. Sim, eu também acho, falei. Então invoquei um constructo pássaro. Escreva um bilhete ou algo assim, eu mando para os outros. Ela sentiu e rapidamente escreveu uma nota usando pele de cabra e sangue animal. Depois disso, ordenei que o constructo pássaro voasse para o Egito, entregando as cartas aos outros eternos. Ainda é bizarro, porque só esse pervertido tem a habilidade de fazer isso, eu disse. Temos tempo para investigar isso. Duvido que descobriremos o motivo a menos que eu encontre outro desses. Bem, é hora de nos mudarmos novamente. Certo. É a região do Sahel. 3.975 a.C., depois daquele incidente certifiquei-me de verificar o ambiente com mais cuidado, e Tena também continuou me lembrando de verificar também, um sinal de que ela é cautelosa. Agora, estamos na região do Sahel, uma região onde o deserto e a floresta deveriam se encontrar, mas o Saara ainda é uma savana, então não faz diferença alguma. Uma coisa que notei, porém, é que a savana está morrendo rápido. A temperatura está muito mais alta do que antes, então acho que é um sinal. Estávamos caminhando pela savana apreciando a paisagem quando, de repente, senti que algo estava me mirando. Segui esse instinto e rapidamente agarrei algo que me foi atirado, e vi o que tinha acabado de agarrar, uma lança de madeira. Tena viu isso e ficou em guarda imediatamente, conjurando sua lança e escudo habituais. Que inferno! Gritei enquanto chamava Mitch para perto de mim. Eu me virei e vi um grupo de humanos me olhando como se eu fosse uma presa. O que fazemos? Devemos matá-los? Perguntei a Tena. Não sei, nunca passamos por essa situação antes. Vou tentar assustá-los, eu disse. Ordenei que a Mitch se aproximasse, numa tentativa de assustar os humanos, mas não funcionou. Em vez disso, os humanos continuaram atirando pedras e lanças de madeira em Amit, tentando derrubá-lo. Eles são resilientes, sim, murmurei. Alguma ideia? Use sua construção de aranha, disse Tena. Incapacite-os. Boa ideia. Assenti enquanto invocava Nancy. Ordenei que a Nancy usasse suas teias para incapacitar os humanos. A Nancy se move e rasteja cuidadosamente até as costas de Amit, escondido dos humanos. Após chegar ao topo de Amit, começou a trabalhar. A Nancy teceu sua teia de aranha em cima de Amit, envolvendo os humanos um por um. A Nancy usou o corpo de Amit como âncora enquanto oscilava de humano para humano, tecendo cuidadosamente uma espécie de casulo, como uma prisão para os humanos. Assim que os últimos humanos foram embrulhados, vi a Nancy tentando devorar um deles. Ao ver isso, gritei. A Nancy, pare! A Nancy congelou no lugar, e eu o absorvi, junto com Amit. O que fazemos agora? Perguntei a Tena mais uma vez. Deixe-os aqui. Ela disse, essas teias de energia amarelas vão desaparecer, certo? Só se eu dissesse para Nancy se livrar dele. Então vamos embora primeiro e depois diga ao seu constructo para fazê-lo desaparecer. Assenti e nos afastamos dos humanos gritando que estavam presos nos casulos. Nem é preciso dizer que depois que os humanos foram libertados, eles contaram a todos da tribo sobre o incidente. E um mito específico sobre uma aranha trapaceira começou a florescer na cultura deles. Mas Plutão não sabia disso. Capítulo 11. A Argélia. 3.900 a.C. Está ficando quente. Tipo, literalmente. Estamos no Saara agora, e as pastagens estão começando a secar. Há árvores começando a perder folhas, animais mortos e também notamos que há muitos incêndios florestais. Tena está sentada embaixo de uma árvore com um ventilador improvisado para se refrescar. Enquanto eu estou aqui queimando em frente a uma fogueira, enquanto preparo uma refeição agora mesmo. Notei que quase não vemos mais animais, comentou Tena de repente. Começando a sentir falta deles agora? Perguntei sarcasticamente. Tena ignorou meus comentários e continuou. É estranho testemunhar isso. Este lugar era repleto de vida selvagem alguns séculos atrás, mas agora? Vazio. É o ciclo da vida, eu acho, eu disse enquanto terminava minha comida mais ou menos. Aqui está a comida. Ela veio até mim e pegou sua porção de comida. Apague o fogo, está quente, e acrescentou. Ah, não percebi que estava quente, comentei sarcasticamente novamente. Apaguei o fogo e sentei-me com Tena. Estamos quase terminando de matar os desviantes, ela me informou. Sim, eu assenti. Então é hora de voltar para os outros. Bem, Tena estreitou os olhos. O que você quer fazer agora? Só mais uma parada depois que terminamos. E onde seria isso? Ela questionou. Peguei um mapa que desenhamos ao longo do caminho e apontei para um lugar perto de Uganda. Estamos indo para cá. Apontei para uma área no nordeste de Uganda. E o que tem aí dentro? Ela questionou. Meu material para armas, disse casualmente enquanto virava o mapa. Embora eu não saiba se já haverá uma tribo guardando. O que você quer dizer? Ela perguntou mais uma vez, confusa com minhas palavras. Bem, você verá, falei. Mas ainda temos muito o que fazer aqui. Ela suspirou.
Tudo bem. No dia seguinte, estávamos nos preparando para outra expedição à África Central, o único lugar que ainda não havíamos visitado. É de manhã, mas consigo sentir o calor radiante do sol batendo na minha bunda pálida. Não é nada agradável. Detesto o calor. Tena saiu da tenda e disse, vamos. Construções ou caminhadas, sugeri. Definitivamente uma construção. Ela respondeu, olhando para o sol escaldante. Boa escolha. Estalei o dedo e 2 desviantes alados apareceram diante de nós. Divirta-se. Deixei Tena montar no meu constructo, e nós 2 voamos para o céu, mas porra, como está quente. Voamos por algumas horas sob o sol escaldante, quando Tena finalmente disse, vamos descansar um pouco. Eu assenti, e nós 2 pousamos novamente, caminhamos até uma árvore próxima e descansamos. O calor está ficando cada vez mais forte a cada dia, comentou Tena, enquanto se sentava abaixo da árvore. É sem brincadeira. Sentei-me ao lado dela, e ela apoiou a cabeça no meu ombro. Devíamos ter passado por esta área primeiro quando começamos. Assim, não teríamos que lidar com esse calor todos os dias. Mas então não teríamos encontrado aquelas pessoas que resgatamos. Tena refutou. Cantarolei. Está gostando das aventuras que tivemos até agora, Tena? Estou gostando. Ela assentiu fracamente. Tem sido uma ótima aventura com você. Gostei da sua companhia. Mais que o Gil. Provoquei. Ela revirou os olhos, sem achar graça das minhas palavras. Você e Gilgami são diferentes. Como assim? Levantei as sobrancelhas. Gilgami está cuidando de mim, enquanto você é mais como um irmão chato, ela afirmou. Eu ri. Você é mais velho que eu. Não sei ainda. Somos eternos. A idade não é uma das nossas preocupações. Ela ressaltou isso. Verdade. Murmurei. A imortalidade é uma das vantagens de ser um eterno. Ela cantarolou. Estranhamente não envelhecemos tão bem quanto Sprite. Sim, eu me pergunto como ela está lidando com isso, eu disse. Deve ser difícil ser criança por tanto tempo. É mesmo? Imagine não ser capaz de fazer coisas que os adultos conseguem fazer, indiquei. Como que? Sexo? Ela pode fazer isso nesse corpo. Que porra foi essa que eu acabei de ouvir? Como é? Eu disse que ela poderia fazer sexo naquele corpo. Ela repetiu. Não, 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 isso é simplesmente errado, muito errado. Por quê? Você só pode estar brincando, né? Imagine um humano fazendo sexo com uma criança. Tena pensou um pouco e franziu a testa. Sim, isso está definitivamente errado. Eu sempre pensei que Sprite não fosse uma criança porque ela é eterna. Somente pessoas pervertidas e perturbadas a aceitarão como parceira sexual. Agora que penso nisso, Sprite é realmente azarado. É sério. Falei. Me pergunto por que não envelhecemos. Por que somos eternos? Sim, mas por quê? Tena pensou um pouco e respondeu. Energia cósmica? Pensando bem. Somos movidos por energia cósmica, eu acho. Isso é, uma possibilidade. Ela cantarolou. Você gostou? Como que? Ser imortal. Dei de ombros. Como eu disse, não tenho problemas com isso. Me permite fazer coisas que um mortal não consegue, mas vejo que tem suas desvantagens, perguntei. E você? Para ser sincera, não sei. Ela respondeu. Ainda não decidi se gosto ou odeio. Bem, somos imortais, então você tem tempo para decidir. Eu ri. Enquanto descansávamos por mais alguns minutos, vi uma manada de elefantes caminhando em direção ao sul. O chão tremeu quando eles passaram por perto. Parece que eles estão migrando, observei. Ela cantarolou. Não posso culpá-los, o tempo está muito ruim. Pensei um pouco antes de dizer. Ei, que tal se a gente fosse junto? Com os elefantes? Ela questionou. Sim, vamos andar num dos adultos. Eles parecem legais, acrescentei. Tena pensou um pouco antes de dar de ombros. Por que não? Acho que voar é uma má ideia com esse calor. Bem, vamos lá então. Nós 2 nos levantamos e nos aproximamos dos elefantes. A princípio, eles ficaram um pouco alertas quando nos viram, mas depois devem ter percebido que não tínhamos mais intenções. Então diminuíram a vigilância e começaram a nos tratar bem. Os elefantes são fantásticos. Eu e Tena montamos em um dos adultos e seguimos juntos na jornada sob o sol escaldante. Deitei-me de costas nas costas do elefante e continuei a conversar com Tena. Agora que pensei nisso, você quer trazer algo para os outros? Perguntei. Como que? Ela me questionou de volta. Não sei. Bananas? Eles provavelmente têm isso aí também. Pensei um pouco, depois pensei. Vou para Wakanda, certo? Tem uma coisa ótima lá. Sabe de uma coisa? Eu sei o que vou levar. Eu disse. Sério? E então? O que foi? Ela perguntou. Você verá mais tarde. Por que você não me conta logo? Ela perguntou, embora parecesse não se importar muito com isso. Estraga a surpresa. Dei de ombros. E você? Igual a você, eu acho. Ela respondeu. Estou entendendo o que você está entendendo. Suspirei. Provavelmente não tão fácil, mas claro, tanto faz. Certo, ela murmurou. Depois de limparmos a central, iremos para o seu destino, e depois disso, voltaremos para os outros, certo? Sim. Estou curiosa para ver o que eles conseguiram lá. Ela murmurou. Provavelmente não muito. Dei de ombros. Eles estão só observando os humanos, eu acho. A Jaque é pacifista, então as políticas dela são meio chatas. Concordo com você, ela cantarolou. Depois disso, houve um silêncio confortável enquanto apreciávamos o passeio com os elefantes em direção ao sul. Falando em a Jaque, Tena falou de repente. Eu nunca te perguntei isso, mas já vi você brigando muito com a Jaque. Cantarolei. Cersei me disse a mesma coisa alguns séculos atrás, comentei. Lutar é uma palavra forte. Prefiro não concordar, ponto. Por que é que? O que você quer dizer com por que isso? Perguntei, erguendo as sobrancelhas. Para mim, você é o único eterno que não obedece às palavras de Ajak. Eu obedeci às suas palavras de vez em quando. Eu refutei. Não, quero dizer, você nem sempre concordava com os planos dela, você sempre tinha suas próprias opiniões sobre o plano.
Verdade, eu disse. A linha de pensamento do Ajak é bem lenta, então preciso acelerá-la para terminar esta missão mais rápido. Entendo porque você disse que o raciocínio dela é bem lento, murmurou ela. Mas sempre tenho a impressão de que você não confia em Ajak. Eu não. Assenti, surpreendendo Tena. Ela está escondendo algo de nós. Comecei a semear a dúvida em Tena, embora provavelmente fosse inútil, já que ela sofria daquela doença mental. Se escondendo? Ela me perguntou, curiosa. O que você quer dizer? Não sei. Só tenho a sensação de que ela está escondendo algo de nós. Você não sabe. Ela deu uma risadinha. Certo, primeiro reúna as provas e depois me fale sobre isso. Suspirei. Bem, tenho a impressão de que esta missão não é o que parece. Como assim? Ela questionou. Tenho a impressão de que a Jaque está atrasando a missão, eu disse. É como se ela estivesse esperando por algo. Arrastando a missão? Ela questionou baixinho. Não sei. E o que você acha que ela está esperando? Não sei. É isso que estou tentando descobrir. Eu sei, só não quero que Arishem me odeie por enquanto. Não sou poderoso o suficiente. Ela cantarolou. Bem, se você encontrar alguma coisa, me avise. Claro, eu disse com desdém enquanto fechava os olhos, aproveitando o passeio com os elefantes. Capítulo 12. A Uganda. 3600 a.C. Nós terminamos. Pronto. A África Central está livre de deviantes. Para ser sincero, não sei como me sinto em relação a isso. Passei quase meio milênio matando esses deviantes, e a África agora está livre deles. Bom, não vou falar sobre o que fiz na África Central. É muito chato só matar desviantes e muitas selvas. Tipo, muitas. Então fica mais difícil atravessar um pouco o terreno. Agora, porém, estamos em Uganda e estamos voando acima do solo. Para onde estamos indo mesmo? Questionou Tena. Você verá, é um lugar interessante, para ser sincero, informei. E tem um metal peculiar lá. Metal? Sim, eu assenti. Que tipo de metal? Do tipo bom, respondi, fazendo-a bufar. Pare de ser misterioso, Plutão. Vou estragar a surpresa se eu contar agora. É irritante, ela acrescentou. Suspirei. Só tenha paciência, estamos quase lá. Voamos em direção ao nordeste de Uganda. Esta parte da África tem pastagens e selvas novamente, então é difícil ver o que há abaixo das folhas na parte da selva. Entramos nas proximidades e Tena percebeu que algo estava errado. É estranho. Ela murmurou. O que é estranho? Perguntei, desdenhoso. Sinto que as plantas por aqui são diferentes de qualquer outro lugar por aqui. Cantarolei. Provavelmente por causa do metal. É tão único a ponto de influenciar a vida vegetal ao seu redor? Sim, é único. Ela me olhou com curiosidade. Estou mais interessada agora. Bem, essa será uma boa viagem de encerramento antes de voltar para os outros. Voamos até o local onde Wakanda deveria estar, parece vazio, então as tribos ainda não encontraram o Vibranium. Ótimo, sem guardiões. Murmurei, mas Tena ouviu. Que guardiões? Balancei a cabeça. Não é nada, não se preocupe. À nossa frente estava uma montanha que mais tarde seria conhecida como Monte Bashenga, a fonte do Vibranium de Wakanda. Sorri ao ver isso. Uma montanha de Vibranium está na minha frente agora. Então, Tena me perguntou. Onde fica? Clá, apontei para a montanha. Naquela montanha? Ela perguntou novamente. Sim, eu assenti. Então temos que cavar? Ela perguntou novamente. Sim. Ela suspirou e se afastou de mim. Então faça você mesmo. Ela acenou com a mão, dispensando o ar, enquanto se sentava sob uma árvore próxima, descansando. Ah, vamos lá. Você pode me ajudar? Choraminguei para Tena. Não, faça você mesmo, ela insistiu. Dessa vez fui eu quem suspirou. Tudo bem. Agora que penso nisso, como eu desenterrei o Vibranium, merda. Vamos ver. Quais animais conseguem cavar no subsolo? Estalei os dedos e um monte de construções apareceram. Ratos toupeira. Suricatos. É isso, suspirei. Posso juntar esses dois animais? Murmurei. Invoquei aqueles dois animais, e uma construção de um suricato e um rato toupeira apareceu. Eles pareciam realmente pequenos. Vocês podem cavar um buraco neste lado da montanha? Perguntei aos dois constructos. As duas pequenas construções olharam para a montanha e então balançaram a cabeça. Que tal com amigos? Acrescentei. Eles pensaram um pouco antes de concordar. Então vamos fazer isso. Estalei os dedos, e um bando de ratos toupeira e suricatos apareceram na minha frente. É quase como um mar de bonecas douradas. Certo, meninos e meninas, e construções não binárias. Anunciei enquanto meus olhos brilhavam em dourado. Mãos à abra. As construções douradas começaram a se mover para a lateral da montanha, cavando direto para o centro dela. No entanto, caminhei até Tena, que estava relaxando perto de mim. Bem, agora só temos que esperar, eu disse enquanto me sentava perto dela. Você se importaria de me dizer que metal é esse agora? Disse Tena, olhando para minhas construções em funcionamento. Eu cantarolei. É Vibranium. Tena está definitivamente surpresa. Você está falando do metal usado na armadura dos Celestiais? Eu não sabia disso. Acho que sim. Como você sabe que está aí? Camazotes, lembra? Menti. Você quer dizer aquele morcego que consegue sentir e enviar vibrações? Sim. O que mais você encontrou neste continente? Ela bufou. O corpo de um celestial dentro da Terra. Quase engasguei quando ela disse isso, mas sei que ela estava só brincando, embora, no fundo, ela também soubesse disso. Não brinque assim. Ela suspirou. Bem, como você vai minerá-lo? Eu ainda não sei. Deixe-me ajudar você. Ah, você quer ajudar agora? Perguntei sarcasticamente. É Vibranium. Alguns dias depois, as construções finalmente atingiram o depósito de Vibranium. O metal era preto e brilhava em azul, parecia muito legal. Então, como vamos minerá-lo? Perguntei a Tena, que estava examinando o Vibranium. É realmente Vibranium. Ela murmurou. O que mais é isso se não Vibranium? Questionei retoricamente. Agora, você vai minerar ou não?
Ela apenas cantarolou e conjurou uma arma que eu não reconheço. Espera, isso não é uma arma, é uma picareta. Uma picareta? Sério? Perguntei, achando graça de ela conseguir conjurar uma picareta. Picareta de energia cósmica e vibranium podem funcionar. Ela deu de ombros. Suspirei. Tudo bem, experimente. Ela então assumiu uma postura e atingiu a parede de vibranium, que literalmente sacudiu a montanha. Poucos segundos depois, um pedaço de vibranium literalmente caiu da parede. Bem, funcionou. Murmurei para Athena, que sorria. Continue então. Agora sou a única que está trabalhando, ela refletiu. Você é o único que tem essa habilidade. Dei de ombros. Vou esperar lá fora, traga o máximo que puder. Mas como podemos levar isso para os outros? Basta usar uma cesta ou algo assim, meu constructo trará para nós. Tudo bem então. E por um dia inteiro a montanha tremeu, porque Athena estava minerando vibranium nela. No final do dia, conseguimos coletar cerca de uma cesta de vibranium. Pedi a um constructo para trazê-la para nós, e finalmente pudemos ir até os outros. Capítulo 13. Exudão. 3600 a.C. Ponto de vista em terceira pessoa. 3 pessoas lutavam contra um bando de desviantes na margem do rio Nilo. Um deles voava, disparando raios laser dos olhos, o outro socava os desviantes com tanta força que os jogava a alguns metros de distância, e o outro disparava energia dos dedos. Os 3 eram, claro, Ikaris, Gilgame e Kingo. Cuidado! Kingo gritou enquanto atirava 2 bolas de energia em direção a Gilgame, e a bola atingiu um desviante que estava prestes a atacar Gilgame. Obrigado, gritou Gilgame. Então deu um tapa em outro deviante, jogando para longe. Enquanto isso, Ikaris lutava com um deviante alado no céu. Ele jogou o deviante no chão e o pisoteou. Enquanto o deviante estava desorientado, Ikaris usou seus olhos de laser para desintegrar a cabeça do deviante, matando-o instantaneamente. Que brutal, chefe, comentou Kingo. Ele estava prestes a descansar quando, de repente, Gilgame gritou. Um está fugindo. Todos se viraram para o deviant que estava fugindo. Sua vez, Kingo disse Ikaris com um sorrisinho irônico. Ah, qual é? Kingo gemeu. Ele então correu em direção ao desviante, perseguindo-o. Kingo estava correndo ao lado do rio Nilo, perseguindo um desviante que escapou dos outros Eternos. Ei, Ikaris, você é quem deveria estar perseguindo isso. Kingo gritou irritado. Não reclame, Kingo, é sua vez de perseguir. Gilgame foi quem gritou de volta. Kingo apenas estalou a língua e correu mais rápido que um Eterno podia, atirando com suas armas de dedo nos deviantes, mas errou o alvo. Kingo então viu os deviantes correndo para dentro de uma caverna, o que fez Kingo gemer de irritação. Pessoal, vamos lá, está dentro da caverna. Podem me ajudar um pouquinho, disse Kingo aos outros. O herói Kingo não consegue matar um único desviante? Gilligan comentou divertido enquanto se aproximava de Kingo. Kingo bufou e olhou para Ikaris. Chefe, Ikaris apenas riu calmamente e deu um tapinha no ombro de Kingo. Vamos entrar. Os 3 começaram a entrar na caverna não tão pequena. Há vários desenhos de homens das cavernas nas paredes e é escura, muito escura. Você consegue ver nessa escuridão, chefe? Kingo perguntou a Ikaris sobre isso. Eu não tenho visão noturna, Kingo. Ikaris informou. Gilgame? Kingo perguntou a Gilgame novamente. Ele estava um pouco nervoso. Eu consigo dar socos fortes, mas não consigo enxergar no escuro, Gilgame refutou. Então deveríamos pegar uma tocha primeiro ou algo assim. Kingo murmurou enquanto eles caminhavam mais para dentro da caverna. Vai ficar tudo bem, comentou Ikaris. É só um desviante. É fácil para você dizer, chefe, não consigo ver nada aqui. Fique quieto, Kingo, disse Gilgame. O depravado pode te ouvir. Mas logo depois que Gilligan disse isso, o corpo de um desviante murcho foi repentinamente jogado na direção deles, deixando-os alertas. Que diabos? Kingo xingou. O que aconteceu com o desviante? Os olhos de Ikari começaram a brilhar dourados, sinalizando que ele estava pronto para lutar, assim como Gilligan, que havia conjurado seu exoesqueleto. O chão tremeu de repente e Ikaris avançou, pronto para ser o lutador líder. Cuidado, chefe, não sabemos o que é. Podem ser os desviantes que podem absorver outros animais, como Plutão nos disse. Kingo disse enquanto ativava suas armas de dedo. Ikaris não deu ouvidos a Kingo e continuou avançando. O chão ainda tremia, como se um monstro enorme estivesse se aproximando deles. A caverna estava novamente muito escura. Eles não conseguiam ver nada além da área iluminada por sua energia cósmica, e isso deixava a atmosfera tensa. E eles viram. Uma fera de 9 cabeças surgiu repentinamente da escuridão. Ela brilhava em dourado, mas não parecia corpórea, pois Kingo podia ver que seu corpo era transparente, e apenas linhas douradas distorcidas o marcavam. 7 das 9 cabeças encaravam Ikaris, enquanto as outras 2 encaravam Kingo e Gilgame. O que em nome de Arishem é isso? Kingo surtou. Ele e Ikaris estavam prestes a atacá-lo quando Gilgame disse, não ataquem, eu sei quem é. Gilgame anunciou sorrindo. Oh, o que você está dizendo? Isso é um monstro? Kingo rebateu, mas antes que pudesse atacá-lo, outra voz soou. Bem, não nos vemos há muito tempo, e agora você quer nos atacar. Disse a voz enquanto um homem surgia da escuridão com seu sorriso estranho de sempre. Ponto de vista em primeira pessoa. Algumas horas antes, eu e Athena estamos caminhando em direção ao Alto Egito, seguindo o rio Nilo. Está ficando cada vez mais quente. Estamos na parte de trás de uma das minhas construções, pois a construção também está trazendo o vibranium. Deveríamos descansar primeiro, Athena sugeriu. Você está cansado? Perguntei. Isso é raro. Não, mas o calor é irritante. Ela respondeu, ok, isso explica muita coisa. Tudo bem, vi uma caverna aqui perto, vamos lá. Dei um ok e nós 2 caminhamos na direção da caverna. Quando estávamos quase chegando na caverna, Athena viu que havia desenhos nas paredes. Parece que os humanos têm uma queda pela arte, ela comentou. É uma forma de expressão, eu acho, comentei.
Vamos entrar. Eu e Tena então entramos na caverna e suspiramos instantaneamente, pois estava muito escuro. Você pode invocar sua arma? Para termos um pouco de luz aqui, perguntei a Tena. A mulher apenas cantarolou e convocou sua alabarda característica, iluminando a escuridão. Assim está melhor. Cantarolei, absorvi meu constructo de volta e montamos um local de descanso temporário ali. Também deixei o Vibranium de lado por enquanto. Você acha que eles mudaram? Tena me perguntou de repente enquanto se sentava. Duvido. Dei de ombros. Afinal, somos eternos. Ela cantarolou. Vamos ficar aqui? Ou vamos nos mudar de novo quando chegarmos? Perguntou novamente. Isso eu não sei, respondi. Eu não sou onisciente, Tena. Você precisa ver com seus próprios olhos quando chegarmos. Bem, com base no seu comportamento nesses últimos séculos, você certamente age como ela disse sarcasticamente. Sério? Como assim? A secagem do deserto, o Vibranium. Eu cantarolei. Quer dizer, agora que você disse, mas ainda assim eu não sou onisciente. O que você disser. De repente um grito alto pôde ser ouvido do lado de fora da caverna, o que imediatamente deixou Tena e eu alertas. Um desviante? Ela questionou com o olhar semicerrado. Bem, prepare-se. Eu disse, invoquei uma das minhas mais novas adições, deixe-me apresentar a Hidra 2.0, Hidra 1.0 mais Hidra 1.0 mais Hidra 1.0. Minha construção mais poderosa até agora, a energia cósmica é tão estável que seu corpo ficou distorcido, criando uma espécie de corpo semicorpóreo. Ele tem 9 cabeças e seus poderes são semelhantes aos de Apophis, mas quando absorve a energia cósmica de algo, ele também pode transformá-la em veneno em sua boca. Então sua boca será extremamente mortal e tóxica. No geral, muito bom. O som do grito se aproximava cada vez mais do nosso lugar, e finalmente vimos o desviante. Parecia estar com medo ou algo assim. É a primeira vez que vejo os desviantes com medo. Normalmente eu nunca percebia, mas desta vez é bem óbvio. É só um, disse Tena, relaxando um pouco. Seu constructo pode matá-lo. Eu apenas cantarolei enquanto meus olhos brilhavam em dourado, significando que eu estava comandando minha construção. À medida que o desviante se aproximava cada vez mais, meu constructo se movia, fazendo o chão tremer. Sem perceber, o pescoço, a barriga e as 4 patas do desviante foram atacados pela Hidra, incapacitando-o instantaneamente. A Hidra então absorveu sua energia cósmica rapidamente e quando toda ela foi absorvida, jogou o cadáver na entrada da caverna como se fosse lixo. Depois que Hidra fez isso, vi que um ponto de luz apareceu de repente perto da entrada. Estreitei os olhos, pois queria descobrir o que era. Você viu aquilo? Perguntei a Tena, que agora olhava para o ponto de luz. Sim, a luz dourada. Ela murmurou. Parece, energia cósmica, continuei. Então ouvimos uma voz bastante familiar, fazia muito tempo que não ouvíamos aquela voz, divagando por aí. É aquele, Kingo? Tena me perguntou. Sorri ao pensar nisso. Acho que sim. Então olhei para minha Hidra e disse, vamos cumprimentá-lo, certo? Tena apenas sorriu, e nós dois avançamos até eles, junto com minha Hidra que está fazendo o chão tremer. A Hidra então se aproxima dos 3 e suas 9 cabeças abaixam, encarando os 3, 7 para Ikaris, e outras 2 para Gilgami e Kingo. O que em nome de Arishem é isso? Ouvimos Kingo surtar. Então vimos os olhos de Ikaris brilharem cada vez mais, mas Gilgami nos interrompeu, percebendo que era eu. Não ataquem, eu sei quem é, anunciou Gilgami sorrindo. Oh, o que você está dizendo? Isso é um monstro? Ouvimos Kingo gritar, ele queria atacar a Hidra, mas eu rapidamente me anunciei, surpreendendo os 3. Ora, faz tempo que não nos vemos. E agora você quer nos atacar? Eu disse, tentando dar o sorriso mais estranho que eu poderia dar às pessoas. Enquanto isso, Tena estava encostada na parede da caverna, com o rosto presunçoso de sempre, sorrindo para os 3, e sua alabarda iluminando seu rosto ao lado dela. Olá! Ikaris e Kingo pareceram muito surpresos, para minha diversão, enquanto Gilgami apenas sorriu ao lado deles, como se esperasse por isso. Tena! Gilgami deu um passo à frente, acolhendo Tena e tentando abraçá-la. Ela aceitou, embora com relutância para minha surpresa. Então me virei para os outros 2 que ainda me olhavam surpresos. O quê? Sem cumprimentos? Questionei. Kingo foi o primeiro a se recuperar. Senhor P, gritou ele. Espera aí, o quê? Perguntei. Do que ele acabou de me chamar? Por favor, não me diga que ouvi o Senhor P. Kingo então se aproximou de mim e me abraçou bem forte, e tentou beijar minha bochecha, o que me deixou assustado. Voa não, Kingo Homo. Levantei a mão em defesa. Que homem! Não te vejo há séculos. Mesmo assim, cara, essas bochechas estão proibidas, retruquei. É para uma ocasião especial mais tarde. Kingo bufou. Duvido que você vá transar com os humanos. Fique fora da minha vida sexual, Kingo, eu disse. Então me virei para o garoto que voa muito perto do sol. Bem, essa história ainda não existe. É bom ver você de novo, Ikaris. Eu disse educadamente. Eu nunca fui muito próximo do cara, só conversei algumas vezes, e só isso. É bom ver você também, Plutão. Ele assentiu enquanto sorria. Vejo que você recebeu um upgrade desde que saiu. Kingo comentou enquanto olhava para a Hidra 2.0. Um grande upgrade. Descobri muita coisa desde que parti, sorri. Agora provavelmente consigo derrotar todos vocês numa única luta. Kingo riu alto das minhas palavras. Boa, Senhor P. Não ouvi errado de novo, certo? Senhor P, ele não está brincando, Tena me defendeu. Eu mesma não lutei com ele. Mas reconheço uma causa perdida quando vejo uma. Sério? Questionou Gilgami, cético. Mesmo com Ikaris e Makari? Sério. Tena sentiu. Bem, vamos tentar isso outra hora. Kingo deu de ombros. Vamos voltar, tenho certeza de que eles ficarão encantados em ver você depois de todos esses anos. Duvido, dei de ombros. Mas você pode me ajudar com isso? Apontei para o Vibranium.
O que é isso? Perguntou Icariz, examinando os pedaços de Vibranium. Ele tentou esmagá-los com as próprias mãos, mas não conseguiu, o que o fez franzir a testa. O que é isso? Vibranium, eu disse, o que o surpreendeu. Pare de falar, só me ajude a levar isso para as costas da Hidra. Hidra? A construção de 9 cabeças. Oh, tudo bem. Depois disso, o resto deles me ajudou e Tena levou o Vibranium até onde a Jaque e o resto estavam, cavalgando junto com a Hidra. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.